Assista agora o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Olá, boa noite. Nós estamos começando mais um programa Veritá, o programa que sempre busca pela verdade. O programa de hoje nós vamos ter uma reflexão a respeito de gestão emocional. O que é isso? Para que serve? Qual é a importância da gestão emocional no nosso trabalho, na nossa carreira? Nós escolhemos falar desse assunto porque a gente tem uma entrevista exclusiva com o Plínio Fernando Ribeiro Eng. Ele é facilitador, palestrante, com mais de 10 mil horas de palestras no Brasil inteiro a respeito de gestão emocional, a respeito de marketing. O Plínio, ele é proprietário da Consultoria de Gente, uma consultoria que fica na cidade de Curitiba. E ele é professor de pós-graduação em marketing, administração e pessoas e tem MBA em marketing também. O Plínio, ele nos deu uma entrevista exclusiva para o programa Veritá, que ele esteve o mês passado aqui na nossa cidade, fazendo uma palestra para a Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis, e ele gentilmente nos deu essa entrevista que a gente vai compartilhar com vocês no decorrer do programa. Fique conosco, esse é o programa Veritá. A nossa reflexão do dia vai falar a respeito de gestão emocional. É um tema bastante atual, bastante em voga hoje no meio empresarial. E eu achei interessante trazer esse tema porque nós vamos casá-lo com a entrevista que a gente vai ver a seguida com o Plínio, que é um consultor de gestão empresarial. A primeira coisa para a gente começar a entender sobre gestão emocional é saber, primeiro, gestão, todo mundo sabe, é gerenciar, gerir. Emocional, que vem de emoções, mas você sabe o que é emoção? Talvez se a gente saísse na rua e perguntasse para as pessoas o que é emoção, as pessoas, cada uma teria um conceito, uma resposta do que seria emoção. Mas o conceito correto de emoção poucas pessoas têm. Para ilustrar essa questão, eu vou contar uma pequena história. Imagina que você foi com a sua família para um sítio, uma fazenda, num belo dia de domingo, ensolarado, e você está fazendo um piquenique com a sua família, tranquilamente, relaxado, tudo bom, comendo um sanduíche, tomando seu refrigerante, seu suco, né, que refrigerante é uma porcaria. E de repente você vê um boi, um touro enorme, bravo, vindo na sua direção. Então, o que acontece nesse momento? Imediatamente desencadeia no seu corpo uma série de reações que vão te preparar para fugir ou para lutar, que é a chamada reação de estresse do organismo. Então, a sua pupila dilata, o seu coração começa a bater mais rápido, todo o sangue do seu organismo, grande parte dele vai para os músculos, que é onde você vai precisar usar para correr ou para lutar. O seu peristaltismo, o seu intestino bloqueia na hora. Se tiver cheio, ele até solta, né? A pessoa se entendeu, né? Então, assim, os seus pelos, eles ficam eriçados, eles ficam eriçados. Então, isso são reações o quê? São reações biológicas, são reações assim fisiológicas normais frente a uma ameaça, frente a uma eminente agressão à sua integridade física. Então, essas reações, elas são reações emocionais, ou seja, você não consegue controlar isso. Ou seja, em outras palavras, a emoção, é difícil de você controlar as suas emoções. Agora, você pode aprender a controlar certos comportamentos
decorrentes de alterações emocionais. Sabendo que existem diferentes perfis emocionais. Existem pessoas que são mais extrovertidas, existem pessoas que são mais introvertidas, ou seja, tem a sua emoção mais aflorada ou menos aflorada, mas não deixa de não ter a emoção. Todos nós temos emoções e essas reações emocionais, elas são inatas ao ser humano. Agora, quando você começa a entender um pouquinho a respeito de gestão emocional, ou seja, de que maneira você vai gerenciar. Você não lembra que eu falei que você não pode coibir, você não pode impedir, você não pode bloquear, mas você pode começar a entender melhor as suas reações emocionais baseadas no seu perfil emocional. E então começar a compreender melhor os seus padrões de ação, os seus padrões de reação, para que você possa melhorar o seu comportamento ante as situações que a vida vai lhe apresentar. Então, basicamente, a gestão emocional, ela trabalha com isso. Você aprender a se conhecer, a conhecer as suas reações emocionais, para que você possa ter uma melhor performance, tanto no teu trabalho, quanto lidando com a sua família, lidando com as pessoas que você vai encontrar no dia a dia. E é impossível a gente falar de gestão emocional sem surgir alguns questionamentos. Que questionamentos são esses? Em primeiro lugar, eu quero que você olhe para a sua vida hoje. Você que está me assistindo na sua casa, você que está me assistindo pela internet, você está contente com a sua vida hoje? Em todos os aspectos. Aspecto financeiro, aspecto profissional, aspecto emocional, aspecto familiar. Você está contente? Você está onde você queria estar? Você está na família que você gosta de estar? Você está fazendo o que você gosta de fazer? Você está sendo remunerado? Você está ganhando um salário ou um prolabore condizente ao que você está fazendo? Se você está contente com o seu status quo, com a sua condição atual, ótimo, maravilhoso, parabéns, com certeza você é uma pessoa que consegue gerenciar bem a sua emoção, gerenciar bem o seu elan vital, a sua energia vital. Agora, se você não está contente, é necessário que você comece a se sentir incômodo, é necessário que você comece a se sentir incomodado, porque a grande parte das pessoas, elas se sentem incomodadas, elas se sentem descontentes, elas se sentem frustradas, elas se sentem que não estão rendendo o seu potencial, mas elas, de certa forma, elas entram numa zona de conforto. Isso é um termo muito usado na psicologia. E ela começa, digamos assim, a se acostumar com a mesmice, se acostumar com o trabalhozinho, se acostumar com os problemas. Então o ser humano ele tem uma capacidade de adaptação muito grande. Então ele começa a se adaptar às frustrações. Então quando a gente começa eu espero que essa reflexão te incomode um pouco. Eu espero que essa reflexão me incomode um pouco, para que a gente comece a nos sentir desconfortáveis. Porque quando a gente começa a nos sentir desconfortáveis, isso é o primeiro passo para que aconteça algum fato novo, aconteça alguma coisa nova na minha e na sua vida. A pior coisa que existe é uma pessoa que se acomoda na sua tragédia pessoal, digamos assim, se acostuma com o dia, só fica esperando o final de semana para sair um pouco do trabalho, o trabalho que detesta, o patrão que detesta, fazendo o que não gosta, sendo humilhado, sendo pressionado por todo quanto é lado. Então, eu espero que essa conversa comece a cutucar você, para que você comece a ter alguns questionamentos, porque quando a gente começa a ter questionamentos, o nosso cérebro, a nossa energia vital começa a tentar procurar caminhos, tentar procurar o quê? Respostas, para que a gente possa sair daquela situação. Então,
Você está contente? Ótimo. Você não está contente? Então, aonde você quer chegar? Qual é a sua visão de futuro? Porque se você não souber para onde você vai, como é que você vai chegar lá? Naquele filme de Alice, existe uma hora que a Alice ela está perdida, ela entrou no mundo do espelho, e ela encontra, se não me engano, com o coelho, e ela fala, olha, eu estou perdida e tal, mas aí o coelho pergunta, escuta, mas para onde você quer ir? Aí a Alice fala, não, mas eu estou perdida. Fala, olha, se você está perdida, qualquer estrada para você é boa, qualquer estrada serve, pega qualquer uma aí. Então, se você não sabe para onde você está indo, qualquer estrada serve para você. Você não tem a capacidade de escolher a sua estrada, escolher o seu caminho, escolher o seu propósito, escolher o seu objetivo, e isso é uma coisa muito complicada, porque quando a gente não escolhe, fatalmente escolherão para nós. Fatalmente os pais escolherão, o patrão escolherá, a vida escolherá. Então, é necessário que você e eu tomemos as rédeas do nosso destino nas nossas mãos. Nós não devemos terceirizar os nossos propósitos, os nossos objetivos. Quando a gente terceiriza isso, poderá acontecer fatos desagradáveis, poderemos chegar em um local que nós não queremos estar. E aí quando a gente olha para trás, talvez a tua vida, a minha vida já tenha passado, e a gente perceba que talvez uma grande parte da nossa caminhada foi em vão. Uma outra coisa interessante, vamos supor que você não esteja contente com a tua condição atual. Então, a maneira como você está levando a sua vida, o seu trabalho, a maneira como você está gerenciando a sua vida, te colocou na posição que você está hoje, ok? Então, se você quiser um resultado diferente do que você tem hoje, preste bem atenção nisso. A maneira como você gerenciou a tua vida até hoje te colocou na posição que você está. E você não gosta da posição que você está, você quer mudança. Então, é necessário que você mude a sua estratégia, que você mude o jeito de você gerenciar a sua vida. Porque se você quiser um resultado diferente, há que se fazer mudanças, há que se fazer estratégias diferentes. Porque se você continuar com as mesmas estratégias, você vai continuar com o mesmo resultado, entendeu? Então, primeira coisa, se você quer resultados diferentes, o que você tem feito para investir em você mesmo? Você tem estudado, você tem feito um curso de idioma, você tem se qualificado, você está fazendo uma pós-graduação, você está fazendo um curso de MBA. O que você está investindo na sua formação? Você está fazendo um curso de coaching, você está fazendo um curso de PNL, você está agregando coisas para o seu crescimento pessoal? Segunda coisa, você se conhece de fato? Você conhece quais são os seus pontos fracos, quais são o seu calcanhar de Aquiles, a sua fraqueza, a sua debilidade? E você conhece quais são os seus pontos fortes? Quais são aqueles pontos que você precisa realmente hipertrofiar, que você é bom naquilo, que você tem prazer naquilo? Outro ponto, o que você está fazendo hoje é alguma coisa que você ama, que você realmente tem prazer em fazer, que você acorda de manhã com aquele gás, puxa, eu estou indo trabalhar porque eu gosto de fazer aquilo que me dá prazer. Eu não estou apenas vendendo a minha força de trabalho por um salário no final do mês, eu estou fazendo alguma coisa que me enche, que me preenche, que me dá uma satisfação pessoal. Os objetivos que você tem, que nós temos hoje, são legítimos? É aquilo que eu falei anteriormente. Quando você terceiriza os seus objetivos, muitas vezes você começa a trabalhar em cima de objetivos que não são seus. E aí isso acontece às vezes com vestibulandos, né? Que às vezes a família começa a pressionar para fazer um determinado curso que o pai gostaria que o filho fizesse. E às vezes o filho embarca naquela história e de repente, a hora que ele está no terceiro, quarto, acabou a faculdade, percebe que não tem nada a ver, que não era aquilo que ele queria, mas ele apenas estava fazendo aquilo porque o pai ou a mãe ou a família tinha uma expectativa que ele fizesse.
Então, os objetivos que você está perseguindo hoje são seus mesmo ou são objetivos de pessoas, de terceiros? Você, em termos de liderança, porque talvez você seja um pai de família, talvez você seja um líder na sua empresa, um líder de seção, ou um gerente, ou um presidente de uma empresa, você tem sido um exemplo para os seus liderados? Você, enquanto pai de família, você tem sido exemplo para os seus filhos? Você tem sido exemplo para os seus funcionários, para os seus colaboradores, para os seus liderados? Vamos inverter um pouco a situação. Você se seguiria? Se tivesse alguém superior a você, com as mesmas características que você tem hoje, você seguiria esse cara? São pontos interessantes, né? O que nós estamos fazendo como legado? O que é legado? O legado é aquilo que a gente vai deixar para gerações futuras, entendeu? Então, o que é um legado? Um legado, de repente, você parar de jogar lixo na rua é um legado, porque você está o quê? Você está contribuindo para o meio ambiente, para que os teus filhos, os seus netos não tenham falta de água, porque esse lixo que você joga na rua, ele polui, ele vai para os mananciais. Então, assim, são coisas assim pequenas, às vezes, que às vezes a gente acha que a gente tem que fazer coisas mirabolantes, mas ser mais gentis, começar a não sujar a cidade, começar a parar na faixa de pedestre para a pessoa atravessar, entendeu? São legados, porque imagine se cada um começar a fazer esses pequenos gestos de gentileza, isso vai criar o quê? Um círculo virtuoso, que vai fazer com que o mundo seja um lugar melhor para se viver. Percebe que são muitos questionamentos que a gente tem que estar nos fazendo, se a gente realmente quer fazer alguma coisa diferente, se a gente quer um resultado diferente. A pior coisa é a gente viver assim como gado, seguindo a manada, seguindo o fluxo, sabe? Deixando com que a mídia, com que o marketing, com que as pessoas que estão ao nosso redor digam o que é importante para nós e o que não é importante para nós. O que é que a gente tem que fazer para tentar ser feliz ou o que nós temos que evitar para não sermos infelizes. Então, cada pergunta que você começa a fazer para você, começa a tirar você, a nos tirar dessa zona de conforto, para que a gente possa começar a almejar resultados diferentes. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos a seguida. E agora eu vou dar um recado muito importante para que você e os colaboradores da sua empresa fiquem muito mais protegidos. Contem com a São Francisco Saúde e Odontologia. A São Francisco oferece planos médicos e odontológicos empresariais perfeitos para a proteção da saúde dos seus colaboradores. Uma estrutura completa de médicos e dentistas para cuidar do bem-estar em todos os momentos. Para maiores informações, acesse sãofrancisco.com.br ou ligue agora e faça o seu plano de assistência médica e odontológica. O número é 0800 777 9070. Assista toda sexta-feira às 20h30 o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, espiritualidade, entrevistas e momento cultural. Programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Estamos voltando falando sobre gestão emocional. Bom, talvez você conheça pessoas que às vezes vieram de uma condição muito humilde e lutaram, batalharam e conseguiram ser pessoas bem-sucedidas, pessoas prósperas, pessoas que criaram empresas, pessoas que se tornaram profissionais liberais, às vezes pessoas de condições muito, muito precárias, lutando com dificuldade. E talvez você conheça pessoas que tiveram já uma condição boa e não conseguiram, não viraram nada, digamos assim. Por que será que acontece isso? Qual é a diferença entre aquele que consegue vencer, se sobressair e aquele que não, aquele que fica travado, aquele que fica bloqueado? Então,
Primeira coisa daquela pessoa que consegue gerenciar suas emoções é que elas são vencedoras de si mesmo. Ninguém consegue ser uma pessoa bem-sucedida se ela não consegue vencer a si mesmo. Vencer o quê? Os seus condicionamentos internos, as suas crenças limitantes, os seus paradigmas. Lembra dos paradigmas que eu falei no primeiro programa? Eu gosto muito de falar de paradigma porque paradigma é um negócio assim que realmente pode fazer a grande diferença na nossa vida. Se você está levando a sua vida em cima de paradigmas que te bloqueiam, que te param, que tiram a sua energia vital, nós não vamos conseguir sair do lugar. Então, essas falsas crenças, esses falsos paradigmas nos levam a comportamentos o quê? A comportamentos de derrota, a comportamentos de pessimismo, a comportamentos de autossabotagem. É muito comum nós nos autossabotarmos, porque esses condicionamentos internos, eles são inconscientes. Então todo mundo conscientemente quer ter uma vida melhor, quer ter uma casa própria, quer ter um bom carro, quer ter a condição de dar o melhor para a sua família, mas isso é de maneira consciente. Mas se no teu inconsciente houver esses paradigmas, esses condicionamentos que te bloqueiam, é uma luta inglória, porque o nosso inconsciente ele é responsável por 80%, 90% do nosso cérebro, e só 10% é que são conscientes. Então, são 9 lutando contra 1. Então, se nós não entendermos, nós não identificarmos essas crenças, esses paradigmas que nos limitam, que nos bloqueiam, nós dificilmente conseguiremos romper com essas armadilhas, com essas correntes que nos prendem e que nos agarram. Então, esses condicionamentos, a maioria deles, eles são automáticos, eles são inconscientes, né? E como é que a gente consegue identificá-los? Como é que a gente consegue ter uma pista de que nós temos dentro de nós esses condicionamentos limitantes? Analisando a nossa história de vida. Esses condicionamentos limitantes, essas crenças, muitas vezes elas entram na nossa vida em momentos de extrema fragilidade, momentos de traumas, de separações, momentos principalmente na nossa infância e adolescência, quando nós estamos ainda em formação. Então, pessoas que que tiveram situações traumáticas na sua infância, situações de extrema necessidade, de abuso sexual, de agressão. Às vezes, os pais antigamente eles eram extremamente, às vezes, agressivos, né? Educavam muitas vezes na base da pancada, né? Pais extremamente autoritários, extremamente duros com os filhos. Então, tudo isso vai condicionando as pessoas a terem esses comportamentos de insegurança, esses comportamentos de derrota, esses comportamentos que nos limitam. Então, quando a gente começa a ter essa percepção, porque a primeira coisa nós temos que ter essa percepção de que há alguma coisa errada conosco. Que por que é que nós não estamos conseguindo decolar? A partir do momento que você começa a fazer esses questionamentos, então as respostas vão começar a aparecer. Porque o universo vai começar a prosperar, a te trazer as respostas, e aí você pode procurar ajuda através de terapia, através de cursos, através de condicionamentos, que você pode começar a gravar histórias novas em cima desses condicionamentos limitantes. Porque lembre-se que uma crença interna é tudo aquilo que faz você acreditar ou não em alguma coisa. E se no teu interior você não acredita em você mesmo, então você pode trabalhar 20 horas por dia que você não vai conseguir sair fora do lugar que você está no momento. Você quer alguns exemplos de crenças limitantes? Se melhorar estraga, dinheiro é sujo, eu não posso, eu não consigo, eu não mereço. Então, são coisas que às vezes entram dentro de nós de maneira sutil, mas que vão colocando verdadeiras travas dentro de nós.
Tem um escritor que trabalha muito com a questão de inteligência emocional, que ele diz assim, ó, 90% da diferença entre as pessoas que obtêm grande sucesso pessoal e profissional e aquelas com desempenho apenas mediano se deve a fatores relacionados a competências comportamentais mais do que as habilidades aprendidas na escola. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que grande parte das pessoas bem-sucedidas são as pessoas que conseguem o quê? Trabalhar bem o seu comportamento, até mais do que a sua habilidade mesmo profissional. Por isso que às vezes você vê bons profissionais assim, que sabem muito a sua matéria, a sua profissão, mas que não são bem-sucedidos financeiramente. Por quê? Porque o comportamento, a questão de habilidade social, a pessoa não tem. Então, ela não consegue se vender, ela não consegue se relacionar, ela não consegue trabalhar bem em equipe. Então, isso é uma coisa muito importante. A gente saber gerenciar o nosso comportamento é muito importante. Então, com relação a esses fatores comportamentais que são importantes para a nossa gestão emocional, quais são eles? Primeiro, o autoconhecimento. Eu já comentei atrás um pouquinho. Você se conhecer os seus pontos fortes, seus pontos fracos, as suas habilidades naturais, aquilo que realmente você gosta de fazer, aquilo que você levanta com sangue nos olhos para fazer. Então, aquilo que te move, aquilo que faz o teu coração bater mais forte. Isso é questão de autoconhecimento. O autocontrole. Pessoas que têm uma boa gestão emocional, ela tem que ter um autocontrole. Ou seja, saber se comportar em situações de ansiedade, de estresse, de frustração. Tem pessoas que não têm autocontrole. Quando tem uma situação assim, estoura, arrebenta, quebra, sai para lá, não brinca mais, entendeu? Então isso é falta de autocontrole. Automotivação. Ou seja, nós temos que ser os nossos maiores motivadores. Nós temos que nos motivar a nós mesmos. Nós não precisamos sim de motivação externa, mas a maior motivação que temos é dentro de nós mesmos. Porque se você não consegue se motivar, se você não tiver nenhuma motivação, como é que você vai trabalhar? Existirão situações que você vai ter que lutar contra todos, você vai ter que fazer valer as suas ideias, os seus objetivos, você não vai ter nenhuma motivação externa, digamos assim. A empatia é fundamental para a pessoa que tem uma boa gestão emocional. O que é a empatia? É você compreender o outro, é você saber se colocar no lugar do outro, é você sentir a dor do outro. Então, quando você começa a se colocar no lugar da outra pessoa, você enxerga a situação com os olhos da pessoa, você começa a ter mais tolerância, você começa a ter mais entendimento, mais compreensão, e novos canais de diálogo começam a se abrir com essas pessoas, principalmente em situações de crise. E as habilidades sociais, né? Você saber conviver bem em equipe, né? Trabalhar bem em equipe, dar atenção às pessoas, se interessar genuinamente pelo problema das outras pessoas. Então, são esses fatores que a gente percebe que são fundamentais, que são importantes se a gente quer realmente ter uma história diferente, se a gente realmente quer sair do status quo, sair dessa condição que nós estamos nos encontrando. Esse é o bloco de entrevistas do nosso programa Veritar. Nós estamos hoje com uma entrevista exclusiva com o Plínio Fernando Ribeiro Eng, que ele é consultor e palestrante e proprietário da Consultoria de Gente de Curitiba, que está em nossa cidade, que esteve palestrando ontem na Associação Comercial da nossa cidade. Boa noite, Plínio. Gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Boa noite, Altemar. É um imenso prazer estar com vocês pela Veritar e poder compartilhar com vocês o conhecimento que a gente tem. O Plínio ele é consultor e palestrante da Consultoria de Gente. Plínio, por que Consultoria de Gente? Altemar, é interessante que quando eu estava analisando exatamente essa questão do nome, a gente percebe que hoje as empresas não precisam de consultor. As pessoas
é que vão gerir a empresa, é que precisam exatamente de conhecimento, competências e tentarmos semear algumas atitudes. Por isso foi a escolha consultoria de gente. Inclusive, ela é um acrônimo gente na área de atuação de gente, negócios e tecnologia. Plínio, o país está atravessando por uma fase, digamos assim, difícil, né? Como é que você vê nesse cenário atual a atuação do empresário, pequeno e médio empresário? Esse momento que muito se escuta hoje sobre a crise, a gente faz até uma metáfora que eu até convido a quem está nos ouvindo a pensar. Não pense na cor vermelha. Não pense na cor vermelha. É inevitável que a gente deixe de pensar na cor vermelha. Quanto mais se fala na crise, mais ela está presente. E a partir do momento que a gente pensa na crise, a gente potencializa. E a questão dos empresários, a gente entende que a crise, inclusive em grego, ela quer dizer separação, isolamento, seleção. Nesse momento, quem deve estar muito preocupado com a crise são exatamente os empresários que nunca pensaram que passariam por uma crise. Já aquele empresário que com previdência, com análise, com atenção estratégica e não apenas operacional no negócio, ele está conseguindo desviar de alguns percalços, que serão alguns até que eu vou conversar com vocês nesse momento. Porque o próprio capitalismo, Plínio, ele diz que existem as crises cíclicas, né? Então, e principalmente nesse mundo globalizado, que o Brasil é muito suscetível às crises externas, então é necessário que o empresariado ele tenha essa mentalidade de adaptação, de criatividade. Você concorda com isso? Totalmente. Inclusive, falando uma questão de crise não somente econômica, a ONU fez um levantamento há um tempo atrás e no mundo, cerca de 3.000 anos, né, história, o mundo passou cerca de não mais do que 25 anos de paz. Ou seja, é normal vivermos em crise, em guerras, né? Então sempre tivemos os conflitos. Numa análise mais de Brasil, se nós formos ver aí, desde a nossa história, a todo momento nós estamos vivendo crise. Agora, mais do que nunca, ela está sendo o quê? Lembrada. Mas crises que existem de 2 em 2 anos, devido a mudanças de governos, mudanças de políticas, variações que existem no dólar, algo que lá acontece na Europa, repercute aqui. Crises, quando você tem uma crise aí de um ano atrás, 7-1, que repercute na autonomia e na credibilidade e autoestima do brasileiro. Sim. Então, a todo momento, na verdade, nós estamos vivendo em crise. O detalhe é como eu reajo positivamente em situações negativas. A gente podia dizer que a crise, ela vem separar o joio do trigo, Plínio? Totalmente, totalmente. Se nós analisarmos, inclusive, as estações do ano, quem é da área agrícola sabe que é imprescindível que você tenha um inverno para que venha exatamente as outras estações, para que eu possa ter, então, uma limpeza, evitando, assim, queimadas e tudo mais. A mesma metáfora, nós podemos colocar que, infelizmente, quem deve se preocupar, e bem provável que daqui a um ano nós vejamos esse cenário, são exatamente aqueles muito amadores. O empresário e que pseudo-empresário, ou seja, o amador, esse sim vai se preocupar. Agora, daqui a um ano, quem estiver ainda atuante verá que foi muito benéfico. Então a crise, de certa forma, ela é um momento que visa amadurecer o empresariado, é isso? Eu diria que um amadurecimento através do erro. Hoje uma academia, uma universidade, você fica 5 anos estudando, seja lá o bacharel que você se formar, ela te passa tempos de acerto. Os professores que ali estão te ensinam coisas, tempos de acerto. Só a prática é que nos mostra alguns erros. A pergunta que o empresariado tem que fazer é: o que eu posso aprender com esta crise? E um detalhe, não é para depois da crise, é exatamente para o dia seguinte. Ou seja, eu não posso esperar a crise passar para fazer esse balanço. Hoje, eu vivendo numa crise, o que eu consigo segunda-feira colocar já em prática que eu já reverta? Plínio, nos últimos 10, 15 anos, houve um inegável avanço
na educação do Brasil. Muitos jovens entrando nas universidades, né, graças às políticas sociais, mas o que a gente percebe é que esses jovens eles estão saindo das universidades absolutamente despreparados para, digamos assim, o mundo real. Você concorda com isso, Felipe? Exatamente. Dentro do empreendedorismo, é interessante que a gente faça uma pequena separação entre empreendedorismo e empresariado. O empreendedorismo é uma vontade interessante de abrir negócios. Quando a gente tem um perfil empresarial, aí é uma gestão do negócio. Claro que os dois caminham em conjunto, mas para vocês analisarem, olhe lá, com raras exceções, e até algumas vezes eu até desafio o administrador, alguém que faça marketing e até mesmo contabilidade. Essas três áreas até saem com um perfil, tá, para negócios. Agora vamos pensar na profissão que mais forma no Brasil: medicina, depois seguido de arquitetura, depois as diversas áreas de engenharia, no modelo muito bem formado operacional, porque é operar, não na forma pejorativa, mas de operar. Esses profissionais que são formados pela academia, eles saem com um perfil ótimo, mas para serem funcionários, ou funcionarismo público ou de uma empresa privada. O primeiro dia que ele abre uma empresa, é perguntado para ele pelo contador: você quer fazer no lucro presumido? Você quer fazer pelo MEI? E ele: o que é isso? Eu não tive uma matéria sobre isso. E pior ainda, até falo diretamente aos acadêmicos, tinha uma aula extracurricular, mas ele preferia muitas vezes, claro, ir numa aula técnica, que era a área dele, do que pegar um curso de um GBA, algo ali de umas 20 horas sobre marketing, gestão de pessoas e algo muito importante, algo sobre vendas. Então, por mais que hoje o acadêmico saia da melhor universidade, elas tentam forçar você a pensar nisso, forçar no sentido assim de que seria bom, mas o próprio discente, ele prefere muito mais buscar livros e livros e livros, cursos e cursos, muito mais na área técnica que ele decidiu, do que infelizmente na área empresarial, que é onde ele vai atuar. E é exatamente por isso que nem sempre um bom curso, uma boa universidade é sinônimo de sucesso financeiro, né, Plínio? Não mesmo, porque uma pergunta que eu faço: o melhor artista é o que vai ser mais bem sucedido? A gente vê que não. As melhores músicas são as que são mais escutadas? Não. Então quer dizer, olha o que a gente nota, Altemar, muitas vezes, né? Você percebe que um excelente engenheiro, um excelente técnico, um excelente projeto arriscará ficar engavetado porque ele não tinha algumas das competências que um empresário é necessário: comunicação, gestão de pessoas, networking e até mesmo uma questão que é voltada à área financeira, que não é somente fluxo de caixa, mas é como fazer com que o dinheiro trabalhe para ele. Então, só nisso que eu te falei, você já vê uma deficiência mesmo na formação de algumas categorias na área de educação. Especificamente, Plínio, com relação aos profissionais liberais, né, os médicos, advogados, os arquitetos, que conselhos você poderia dar hoje para esse profissional que terminou a faculdade hoje? Como é que ele poderia se vender melhor? Alguns coordenadores de curso de universidades vão pegar no meu pé. Estude menos sobre a área que você se formou. Estude mais sobre uma área que você até certo ponto rejeitou. Um arquiteto, um médico, um psicólogo tem que estudar muito mais de como projetar o seu negócio, como projetar que ele é bom, inclusive, porque ele estudou para isso, do que estudar tanto mais aprofundadamente a área que ele acabou de se formar. Acreditem vocês, e esse é um número empírico, mas ele é um número real, com 40 a até 60% do que o que você estudou na academia. Claro, eu indico muito vocês fazerem uma pós, até porque a pós é uma especialização. Sim. Mas fez uma pós, a pergunta é: que outro curso você fez voltado a 3 pilares? Pessoas, tá?
pessoas, que é muito importante você entender sobre isso. Fluxo de caixa, quando que eu vou ter o retorno, né? E principalmente dinheiro. Mas Plínio, dinheiro não é fluxo de caixa? Não. Dinheiro é algo que nós sabemos lidar muito mal com ele. Tanto é que ele chega na nossa mão e já foge. Chega e já foge. Tá? Então, e não tem a ver com fluxo de caixa. Então, se você está prevendo, você que está escutando, comprar, quais são os próximos livros que você está pensando em comprar? O convite que eu faço é, desses todos os livros que você pensa em comprar, cursos que você pretende participar, aceite essa dica. Faça 70% deles. Os outros 30% invista exatamente na área de negócios. E uma questão imprescindível, networking. Networking, atenção, networking não é o número de pessoas que eu conheço. Networking é o número de pessoas que lembram de mim quando precisam de algo da minha área. E para isso a pessoa precisa participar de eventos, estar onde pessoas que necessitam do meu trabalho circulem. Ela precisa ser vista. Acredite, você vai ter um excelente consultório, um excelente escritório, um excelente, seja lá o que for, mas as pessoas precisam saber onde que esse escritório está. E somente com uma networking, você atuando nos lugares onde as pessoas estão que precisam de você. Então se envolva com a sociedade. Essas são algumas dicas. E em relação à fidelização do cliente, que dicas você poderia nos passar? Interessante. Altemar e a quem está nos ouvindo, quantos cartões de fidelidade vocês têm de empresas de voo? Eu tenho acho que umas 3. Então eu sou fiel a 3. Eu sou fiel a 3. Mas bem, interessante, né? A fidelidade hoje é uma questão que a gente tenta mudar para lealdade. Aí sim, lealdade. É como alguém que torce para um determinado time, independente se ele está na segunda ou na terceira divisão. Não é porque ele foi para a segunda divisão, bem, quando voltar para a primeira eu torço para outro. Que é a mesma coisa que a gente faz com empresas de aviação. Eu sou fiel. A hora que tiver um pouquinho mais barato eu passo para outra. Não. Hoje é solicitado lealdade. Um cliente, um consumidor leal só se dá quando ele tem algo que não espera da nossa empresa. Certo? Eu vou num restaurante, eu não vou somente pela comida. Eu vou pelo entorno. Eu vou pelo atendimento também, mas o atendimento já é básico. Eu vou porque tem uma música, eu vou porque tem algo que ajuda naquela questão. Então hoje é como tornar um cliente leal a nós, porque a partir da lealdade, esse cliente vai nos indicar. E quando vem da indicação, é o que hoje em marketing a gente diz a diferença entre propaganda e publicidade. Propaganda é quando eu mesmo falo bem de mim. Agora, publicidade é quando alguém, principalmente não remunerado, me indica. Então a busca hoje é pela lealdade. E com relação à internet, às mídias sociais, isso veio para ficar? É uma onda, é um modismo? E de que forma o empresário, aquele que está abrindo um pequeno negócio, pode usá-las em prol do seu negócio? Muito previdente, muito interessante essa sua pergunta, porque quando a gente convida algumas pessoas para a internet, parece que é a mesma coisa que convidar esse empresário para ir num playground ou no Hopi Hari. Ele responde, não vou lá, não vou, não é para mim ir no Hopi Hari. É a mesma coisa que ele fala assim, não, esse lance de mídia social não é para mim. Eu quero fazer uma metáfora para vocês que é o seguinte: pense na rua principal da sua cidade, né? Ou se nós estivéssemos em São Paulo, se fosse a Paulista, né? É barato estar lá? Não, é muito caro estar lá, né? Paga-se o valor de ouro. Pois bem, a Avenida Paulista é o Facebook, tá? Todos estão lá. Para alguém sair da Avenida Paulista e ir para uma rua 5, 6 quadras, onde está um lugar mais barato, onde você tem, o que você tem que fazer? Lembra quando não existia mídia social? Você tinha que ir panfletar na Avenida Paulista, para que alguém que está na Avenida Paulista visse um panfleto ou um outdoor, tá? Ou uma tela luminosa ali, e que falasse, a 10 quadras você está aqui. Vocês já viram isso em BRs?
a 3 quilômetros um posto de gasolina, a 4 quilômetros, e vai chegando, e daí você, opa, cadê o posto, certo? O Facebook, gente, e mídias sociais, entenda como sendo uma avenida principal, onde ele não vai sair 10 quadras para ir no teu site. Ele não vai, hoje, de uma iniciativa normal, ele não vai no teu site, ele não vai. Você precisa estar divulgando. Então, fanpage é importante ter. Um canal no YouTube é importante ter, porque hoje, entre você estar me ouvindo agora, na internet, é mais interessante do que você buscar um texto meramente que eu te envie. E-mail hoje é conceituado, inclusive, uma coisa difícil das pessoas lerem. Se ali eu tiver que dar 2 page downs para você ler o conteúdo, ele já não lê. Então, resumidamente, esqueçam do seguinte, veio para ficar. As mídias sociais, elas podem até alterar de nome. Pode daqui a 2 anos não ser o Facebook. Twitter, tem pessoas acima dos 45 anos que acham que Twitter é aquilo que vai ainda dentro de uma caixa acústica, né? Do lado do woofer. Então eles não estão antenados. Agora é o seguinte, te interessa por um acaso clientes abaixo dos 28 anos? Sim, eles estão aqui na avenida principal. Então eu preciso estar ali. E outro fator, eu mostro para as pessoas que eu sou inovador. Quando eu estou na internet, eu estou a um clique de qualquer pessoa fora da minha cidade. Quando eu não estou na internet, eu dependo de quem está aqui na minha cidade. Então assim, você quer vender para quem? Você quer atingir a mim, que vou voltar para Curitiba? Esteja na internet. Nós vamos agora para um breve intervalo, voltaremos a seguir com o Plínio dando mais dicas para a gente. E agora eu vou dar um recado muito importante para que você e os colaboradores da sua empresa fiquem muito mais protegidos. Contem com a São Francisco Saúde e Odontologia. A São Francisco oferece planos médicos e odontológicos empresariais perfeitos para a proteção da saúde dos seus colaboradores. Uma estrutura completa de médicos e dentistas para cuidar do bem-estar em todos os momentos. Para maiores informações, acesse sãofrancisco.com.br ou ligue agora e faça o seu plano de assistência médica e odontológica. O número é 0800 777 9070. Assista toda sexta-feira às 20h30 o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, espiritualidade, entrevistas e momento cultural. Programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Nós estamos de volta com o Plínio Fernando Ribeiro Eng, consultor e palestrante, que vai continuar nos dando algumas dicas. Plínio, nesse momento, não vamos falar de crise, né? Não devemos falar dela, Não, mas digamos assim, nesse momento de turbulência, como é que a gente poderia montar uma equipe de sucesso para vencer essa etapa? Nesse momento, mais do que nunca, e por isso que o empresário ele vai aprender, quando a gente monta uma equipe supostamente de sucesso, que é dita hoje, não é mais montar equipe, daí chamam que é montar de times, depois monta em time, que hoje a gente comenta que é montar uma rede. O que nós temos, claro, é o sonho de qualquer empresário contratar alguém competente. Agora, eu tanto falo para o empresário quanto falo para quem quer ser um candidato, né, a ser escolhido. Lembre-se, as pessoas são contratadas por suas competências, mas são demitidas por suas atitudes. Ninguém demite alguém porque deixou de se promover, fazer um curso, fazer um aperfeiçoamento. Ela fica estagnada. Agora, demitir sim, elas são demitidas por causa de suas atitudes. Considerando isso, vou dar uma pequena análise para que o empresário ele entenda como que deve-se agir com o seu grupo de colaboradores. Vamos imaginar que nós temos pessoas competentes e eficientes, ok? Eficiência quer dizer tudo que ele aprendeu, é o currículo de faculdade que ele fez, experiência, cursos e tudo mais. Eficiência. Agora, comprometimento é algo que você não consegue ter um certificado de comprometimento. Isso tem que ser olhado, observado e analisado. Então vamos imaginar 4 situações de um funcionário que seja ali nos quesitos
eficiente e comprometido. Então eu tenho um funcionário que ele é altamente eficiente e altamente comprometido. O que o empresário tem que fazer com essa pessoa? Vou dar a dica: preserve, cuide as 7 chaves, inclusive para a concorrência não levar. Sim. Porque essa pessoa é muito eficiente e é altamente comprometida com o teu negócio. Ele é praticamente um suposto sócio, inclusive, para você. Então cuida dessa pessoa. Quando você tem alguém que ele não é eficiente e não é comprometido, o que o empresário tem que fazer? Desculpa, demita. Mas Plínio, ele tem 3 filhos, ele tem isso e tem aquilo. Gente, isso que eu faço até um convite, parênteses. Funcionário, empresário, entre numa ONG, lá você vai fazer benfeitoria. Sim. A tua empresa é um CNPJ no segundo setor, inclusive ela tem como intuito ser sustentável. Gerar lucro, né? Gerar lucro, inclusive, para a sociedade. Porque ao gerar lucro, você está dando toda a sustentabilidade do sistema em geral. Então, quando nós temos alguém não eficiente e não comprometido, demita, porque a tua empresa não é ONG. Terceira situação, então, é quando a pessoa não é tão eficiente, mas é altamente comprometida. Aí, o que será que o empresário faz? Olha, ele não é tão eficiente, mas ele é muito comprometido. O que o empresário tem que fazer? Treine, capacite, ensine, ou seja, invista nesse funcionário, porque ele não sabe, mas ele não é eficiente, logo ele não sabe, ele não tem competências, mas se ele é comprometido, ele vai buscar, e aquilo que você der para ele aprender, por tamanho comprometimento dele, o que ele faz? Ele vai aprender, e aí ele vem a ser alguém altamente eficiente e altamente comprometido, porque ele já era desde o início. O quarto perfil é aquele que, cuidado com esses, ele é muito eficiente, muito mesmo, mas não é comprometido. É aquela pessoa que você deixou para fazer, ela faz e resolve. Mas para você pedir algo a mais, ele fala: vai ter hora extra, vai ter pizza, né? Vai ter adicional noturno, vai ter aquilo. Então, e você tem essa pessoa. 2 coisas você pode fazer com ela: deixe ela isolada, nunca deixe ela para cuidar da equipe, porque ela vai desmontar uma equipe, tá? E a segunda coisa, sabe o que é? No primeiro momento, troque. Por quem? Olhe lá por uma pessoa, na versão anterior, com pouca eficiência, mas comprometida, ou alguém muito eficiente e comprometido. Por que trocar? Porque essa pessoa pode começar a deteriorar o teu grupo. Ela é muito boa tecnicamente, ela sabe que ela é boa tecnicamente, e é uma pessoa que só investiu na técnica, não investiu no compromisso para com a empresa, tá? Então essa é a dica que eu deixo para o empresário: como formar essa equipe diante desses 4 princípios, tá? E claro, reconheça essas pessoas que estão auxiliando no sucesso da tua empresa. Reconheça através de uma meritocracia, de um sistema que você busque ali, é por bônus, seja por o que for ali, mas principalmente reconheça essas pessoas que você selecionou. Plínio, e para a gente fechar essa conversa, quais as dicas que você poderia dar para a pessoa que vai abrir o seu pequeno negócio hoje nesse cenário? Como é que ele pode fazer para se diferenciar, para criar um produto ou uma coisa diferente que possa vir a ser de sucesso? As atuações que existem hoje no empreendedorismo dizem que as pessoas abrem o negócio por 2 razões: ou por necessidade, né? Estou precisando abrir um negócio, né? Fui demitido, estou precisando abrir um negócio, ou por oportunidade. O que é a oportunidade? Ela vê que está faltando algo e resolve: poxa, então eu vou fornecer isso. As duas têm dores. Como assim? Uma por necessidade: eu não posso errar na tacada. E pela oportunidade, você tem que analisar se essa oportunidade é sazonal, como uma Copa do Mundo, por exemplo, que tinha início e tinha um fim previsível, né? É uma oportunidade momentânea. Eu não tenho como ter mais do que a Copa do Mundo depois, né? Então, as duas, né? Porém, o que discerne pela oportunidade e pela necessidade? Hoje, um grande problema que o brasileiro passa, voltamos lá na questão da educação. Vocês devem saber que hoje é ensinado em algumas escolas mas o jogo de xadrez, que é pensando em estratégia, né? Pergunto para vocês, o que é ensinado, em que momento que é ensinado hoje na escola, onde o acadêmico ou alguém que está ali, não vamos nem dizer alguém que tem 3º grau, porque isso, inclusive, quero fazer um parêntese, não importa a tua formação acadêmica.
Tá? Vocês devem conhecer muitas pessoas que não têm terceiro grau, mas são muito bem sucedidos. Sim, sim. Então, o que é isso? O que discerne? São pessoas que entenderam que correr risco faz parte de um bom negócio. E atenção, quero colocar uma diferença. O que é correr risco e o que é correr perigo? Se eu vou sair num dia de chuva previsto, eu abro ali o software e vejo que a probabilidade de chover é grande, e não saio com guarda-chuva nem com uma capanga, eu estou correndo perigo, porque eu digo só assim, tomara que, isso é correr perigo. O empreendedor, ele aprende a correr riscos, não perigo. Perigo é assim, tomara que, vai que, ai Deus ajude. Agora, o empreendedor, ele aprende a correr risco, ele vai que. Então vamos levar um guarda-chuva, vamos levar uma capanga. Ele trabalha com a previsão, a previdência. Só que você tem que tomar também um cuidado para não virar um empresário neurótico. Porque o excesso de previdência faz com que ele bote o pé no freio em muitas coisas. O próprio Peter Drucker, ele disse, antes de morrer, ele disse assim, não antes de morrer, né, mas enquanto ele era vivo, ele disse assim, quanto mais informação eu tenho, menos criativo me torno. Então, algumas vezes, você que está pensando em abrir um negócio, não dê ouvido a algumas coisas. Comece a prestar atenção, por exemplo, assim, quero atender aqui a minha cidade, ótimo. Começa a ver o que está faltando. Começa a ver o que alguém precisa e daria valor para aquilo. Né? Começa a ver o que está precisando no mercado. Né? Faz essa análise. E aprenda a correr riscos. Não numa forma de vício, hipótese alguma, até porque as escolas vão começar a incentivar, vocês vão ver isso, o pôquer. O pôquer é um jogo de azar? Não, hipótese alguma. Puxa, mas ele está falando de incentivar o jogo? Não. Hoje o pôquer é sabido que ele tem uma análise de estratégia, aprende as pessoas a ensinarem elas a analisarem a mesa, que é o mercado, aprende ela a botar um pouco de pé no freio e a investir. Inclusive as escolas estão vendo a viabilidade de aplicar, começar a ensinar pôquer, não numa forma de jogo, mas numa forma de previdência. Então essas são algumas dicas. Outra dica que eu gostaria de colocar para você que quer abrir um negócio e para você que já tem um negócio. Você é top of mind em quê? Como assim top of mind? No teu celular existem nomes de algumas pessoas. Quando essa pessoa liga, você olha no visor, pessoa, não estou dizendo empresa, algo repercute na tua mente quando você vê aquele nome ali, certo? Puxa, essa pessoa, deixa eu atender. Ou, e essa pessoa não, deixa eu não atender. Isso quer dizer top of mind. Quando você pensa agora nesse momento, quer ver um desafio? Lembre de alguém que você conhece que faz um churrasco maravilhoso. Ele é top of mind em churrasco. Pense em alguém que para animar uma festa, né? Puxa, um aniversário, uma rodinha de aniversário ali, alguma coisa ali, chama esse cara que ele anima. Seja música, seja piada, seja... Ele é top of mind em algo. Em que você é top of mind? Pensou em problema em alguma coisa, tem que lembrar de você. Preciso resolver meu problema na área de um PowerPoint Excel. Lembrou de alguém. Quando alguém abrir uma empresa, ele tem que já iniciar pensando, alguém tem que lembrar de mim na solução de problemas. E para encerrar, lembre o seguinte, uma empresa de sucesso é aquela que é lembrada por resolver problemas dos outros. Vou repetir, uma empresa que quer ser bem sucedida tem que entender que ela abriu as portas para resolver problema dos outros. É desde uma autopeças, desde uma revistaria, desde um café. Eu estou resolvendo o problema. Então você que vai abrir um negócio, você que já tem um negócio, você gosta de resolver problema dos outros? Pois bem, se você gosta, tem um mercado amplo. Plínio, eu gostaria de agradecer muito pelas suas dicas, eu acho que foi um bate-papo muito construtivo. Encerramos aqui a entrevista, continue conosco, esse é o programa Veritá. Nós estamos encerrando nosso programa de hoje, eu queria te agradecer pela audiência, você que tem nos assistido pelo SBT, você que tem nos assistido pelo YouTube. Faça a inscrição no nosso canal do YouTube para que todas as novidades do programa eles vão ser colocadas no seu e-mail. Quero te desejar um excelente final de semana e que Deus possa te abençoar grandemente. Você acabou de assistir o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar.